Você já acordou, consciente, mas completamente incapaz de se mover? Já sentiu um peso no peito? Ouviu algo no quarto? Ou teve a certeza de que não estava sozinho? O que poucas pessoas sabem é que nesses momentos, não é o quarto que muda, é o seu cérebro. E hoje, você vai descobrir o que realmente acontece dentro da sua mente durante a paralisia do sono. Você acorda, mas não consegue se mexer. Seus olhos estão abertos. Seu quarto está exatamente como sempre esteve. O silêncio é pesado. E então, você percebe que algo está errado. Você tenta mover os braços. Nada. Tenta falar. Sua voz não sai. Seu corpo está completamente imóvel. Mas sua mente está assustada e totalmente desperta. Isso não é um pesadelo comum. Isso é paralisia do sono. E o que poucas pessoas sabem é que, nesse momento, seu próprio cérebro se transforma no seu maior inimigo. Durante o sono, o cérebro passa por várias fases. Uma delas é o sono REM, a fase onde os sonhos são mais intensos, realistas e emocionais. É nessa fase que o cérebro faz algo essencial. Ele desliga temporariamente os músculos do corpo. Isso acontece para um motivo simples: evitar que você saia andando, gritando ou reagindo fisicamente aos seus sonhos. Seu cérebro cria uma espécie de trava. Seu corpo dorme profundamente, mas sua mente continua ativa. O problema começa quando algo dá errado. Na paralisia do sono, o cérebro acorda antes do corpo. Sua consciência desperta. Você sabe onde está. Você sabe que está acordado. Mas a trava muscular continua ligada. Nesse exato momento, duas realidades se misturam: o mundo real e o mundo dos sonhos. E isso causa um curto-circuito aterrador dentro do cérebro. A parte do cérebro responsável pela lógica e pela razão tenta entender o que está acontecendo. Mas outra área, muito mais antiga e primitiva, assume o controle. A amígdala cerebral, responsável pelo medo, entra em alerta máximo. Para o cérebro, a situação é clara. Você está consciente, imóvel e completamente vulnerável. Isso ativa um medo intenso, irracional e profundo. Um medo que não parece emocional. Parece instintivo. Como se algo estivesse prestes a atacar. É por isso que tantas pessoas relatam presenças no quarto. O cérebro, tentando dar sentido ao pânico, começa a criar explicações visuais e sonoras. Sombras. Passos. Sussurros. Respiração próxima ao ouvido. Não porque algo esteja ali, mas porque o cérebro odeia o vazio e o desconhecido. Ele prefere criar uma ameaça do que aceitar que não entende o que está acontecendo. Nesse estado, o cérebro ainda está parcialmente preso ao mundo dos sonhos. Isso significa que alucinações são extremamente reais. Não parecem imaginação. Não parecem fantasia. Elas parecem 100% reais. Algumas pessoas veem figuras escuras. Outras sentem alguém sentado sobre o peito. Outras escutam vozes dizendo seu nome. E tudo isso vem do mesmo lugar. O cérebro misturando sonho e realidade. Uma das sensações mais comuns durante a paralisia do sono é a pressão no peito. Muitas pessoas acreditam que não conseguem respirar. Mas, na verdade, a respiração continua acontecendo. O que muda é a percepção do cérebro. Durante o sono REM, a respiração é mais superficial. Quando você acorda preso nessa fase, o cérebro interpreta essa respiração como falta de ar. E o medo piora tudo. Quanto mais você entra em pânico, mais intensa a sensação se torna. É um ciclo cruel criado pela própria mente. Outro detalhe assustador: o cérebro distorce o tempo. Uma paralisia que dura 20 segundos pode parecer minutos, ou até uma eternidade.
Isso acontece porque, sob medo extremo, o cérebro entra em estado de alerta máximo, registrando cada detalhe com intensidade exagerada. Cada segundo parece infinito. Cada sensação é amplificada. E isso faz a experiência ficar marcada na memória como algo traumático. Muitas culturas, ao longo da história, tentaram explicar a paralisia do sono de outras formas. Demônios, espíritos, entidades, criaturas que visitam durante a noite. Mas hoje sabemos que tudo isso nasce dentro do cérebro humano. Um cérebro poderoso, criativo e, em certos momentos, aterrador. O mais curioso é que quanto mais você teme a paralisia do sono, mais chances tem de vivenciá-la novamente. O cérebro aprende o medo. Ele se antecipa. Ele entra em alerta antes mesmo de dormir. Estresse, ansiedade, privação de sono e horários irregulares aumentam drasticamente as chances desse curto-circuito acontecer de novo. É como se o cérebro ficasse preso entre dois mundos. E quando finalmente a paralisia termina, o corpo volta a responder. O medo diminui. A presença desaparece. Mas a sensação permanece. Você acorda com o coração acelerado, suando, tentando entender se aquilo foi real ou não. E a verdade é simples e assustadora. Nada estava no seu quarto. Nada estava sobre você. Nada estava te observando. Tudo aconteceu dentro da sua cabeça. A paralisia do sono não é um ataque externo. É o cérebro falhando por alguns segundos e revelando do que ele realmente é capaz quando perde o controle. Porque quando a mente cria medo, ela não pede permissão. E por alguns instantes, você descobre que o lugar mais assustador do mundo não é o escuro do quarto. É o seu próprio cérebro. A paralisia do sono termina. Mas a memória fica. Porque por alguns segundos, seu cérebro mostrou algo que normalmente fica escondido. Não um monstro, mas o poder que a mente tem de criar medo sem pedir permissão. Se você já passou por isso, deixe um comentário. E se quer continuar explorando os limites mais obscuros do cérebro humano, se inscreva no canal. Porque o lugar mais assustador que existe ainda é a sua própria mente.